O que você vai ver agora é o trecho de uma videoaula exclusiva do meu curso Storytelling para YouTube, mais precisamente, de um módulo onde eu mostro, passo a passo, o processo completo de roteirização dos vídeos do canal das Cifra Hits, da pesquisa até a revisão final, e explicando na prática como eu uso cada uma das técnicas que eu ensino no curso. Se quiser ter acesso à aula completa e muitos outros conteúdos de altíssima qualidade, é só conferir o link no comentário fixado. E bora pro vídeo. Eu gosto de começar ouvindo a música, né, para relembrar sobre a letra e às vezes enquanto eu estou ouvindo a música, eu vou tendo vários insights e vou anotando no bloco de notas os insights que eu vou tendo. Como eu já era um grande fã dessa música e já tinha ouvido várias vezes durante a vida, muitas coisas eu já tinha pensado antes, em vários momentos na minha vida mesmo. E aí eu só fui relembrando o que eu já tinha pensado e fui anotando aí. Lá em cima eu coloquei eu dois pontos, porque eu sempre separo as fontes de cada uma das informações que eu vou colocando no meu roteiro, né? Para ficar mais fácil na hora de escrever depois. E aí, quando a fonte vem de mim mesmo, eu coloco eu. Só que aí, como eu vi que tudo que eu estava colocando ali tinha a ver com a letra, então eu mudei ali em cima para a letra e continuei colocando todas as coisas interessantes que eu fui lembrando que poderia falar. Inclusive essa parte aí do choque hipovolêmico, né, é algo que eu já tinha percebido há um tempo atrás, quando eu fiz um curso de primeiros socorros. E aí eu fiz esse link com a letra da música e achei interessante colocar isso no roteiro. Todas as partes sobre os sons que você escuta da criança chorando, eu já tinha escutado antes, mas eu nunca tinha feito esse link. E aí, ouvindo aí a música com mais atenção, eu comecei a fazer esses links e resolvi anotar, porque eu achei interessante falar sobre isso. Então, tudo isso até agora são insights que eu estou tendo em relação à letra. Tudo está saindo realmente da minha experiência, da minha memória, da minha criatividade. Então, para esse roteiro, a primeira fonte foi realmente da minha própria criatividade e memória mesmo. Todas as ideias, insights eu fui anotando. Nem tudo eu ia usar no roteiro, né? Mas a ideia é ter o máximo de informação possível para no final fazer um filtro e ver o que que dá para usar e qual ordem que eu vou colocar as informações. E aí depois de ouvir a música, eu fui nos comentários, eu sempre vou nos comentários para ver o que que as pessoas estão acrescentando sobre a letra, né? Se tem alguma frase interessante que dá para colocar no roteiro. Geralmente as frases mais curtidas são as mais interessantes, né? Às vezes a pessoa acrescenta algo que a gente não sabia sobre a música, ou às vezes uma forma de enxergar a música que você não tinha pensado antes. Então todos os comentários mais legais eu vou ali pegando e vou anotando no meu bloco de notas. E aí depois eu fui ver esse clipe aí, né? Era um clipe feito por fãs, não era muito interessante, mas eu fui olhar os comentários também desse clipe para ver se alguém acrescentava alguma coisa. E também para ver se no clipe tinha alguma cena que daria para usar. Mas não tinha. O que tinha era nesse DVD do Mil Trutas, Mil Tretas. No início tinha uma cena interessante que a gente usou até na introdução do vídeo. E aí depois eu pesquisei e fui vendo os vídeos que eu poderia assistir mais tarde, salvando na playlist para ver depois. Mas como já estava no finalzinho do dia, 4h20, no finalzinho do nosso expediente, aí eu deixei para ver mais tarde. Fui no Genius, que é uma outra fonte muito boa, e descobri lá que o sample dessa música é desse cantor aí, do Tom Browne, mas que eles também usaram esse outro sample aí, né, da Poor Abby Walsh, do Marvin Gaye. Então o que que eu faço? Eu escuto os samples, esse Do It To Me Now também foi usado na música. Eu gosto de escutar os samples para saber em qual momento eles entram na música e qual é a parte da música que foi usada aí na música que está sendo analisada. Lá no Genius eu fui vendo linha por linha o que que as pessoas comentam sobre cada uma das linhas. Aí já é um outro dia, né? Já é na manhã do dia seguinte da pesquisa. E todos os comentários interessantes sobre cada uma das linhas eu ia anotando ali no meu bloco de notas. Até mesmo as expressões, né? Dar boi, expressões que eu não conheço, porque eu não sou paulista, né? Aqui no Rio não tem essa expressão. Tem esse documento que eu achei também, que é tipo um TCC, achei interessante também, que fala sobre a música. Estou ouvindo alguém me chamar. Fui lendo só nas partes mais importantes mesmo, né, para ir adicionando ali nas minhas anotações, porque talvez fosse útil para o meu roteiro. Então a ideia é juntar o máximo de informações possíveis. Nem tudo vai ser usado, né? Mas quando você tem muita informação, fica mais fácil depois de escolher o que vai entrar no seu roteiro ou não. E ali mesmo dentro das fontes eu colocava ali algumas observações minhas sobre o que que eu pensei durante a pesquisa. Então esse lance aí do sistema,
ver pessoas brancas deitadas no chão, que é um erro de interpretação das pessoas. Isso aí tudo foi ideia minha que eu tive ali na hora e fui anotando, a minha opinião, fui anotando ali para incluir dentro do roteiro. Isso é algo que a gente não fazia, né? Eu não costumava colocar a minha opinião nos roteiros, era totalmente imparcial e informativo, mas com o tempo eu fui vendo que as pessoas valorizam muito quando você dá sua opinião. E ainda lá no Genius, já indo para o terceiro verso da música, fui anotando ali o que, que as pessoas falavam e nem tudo eu ia concordar, né? Nem tudo eu ia concordar, às vezes eu teria uma interpretação diferente. Quando eu concordava, eu simplesmente anotava, quando não, eu ou não anotava ou colocava o meu ponto de vista. Todas essas analogias aí com relação ao professor, que ele deu mais tiros como se fosse uma assinatura, isso aí também foram coisas que vieram da minha criatividade mesmo. Mas é o que eu sempre falo, né? A criatividade, ela nunca surge só de uma única pessoa, ela é um conjunto de experiências, de percepções que você tem de diversas inspirações diferentes. E aí eu já estava começando a ter uma ideia de criar uma linha do tempo, né? Porque eu estava vendo aqui que a música ela não seguia uma ordem cronológica certa. Então eu já comecei a pensar aí nesse momento em fazer isso mais tarde. Até porque a música começa no ápice, né? E eu até anotei ali que isso é feito em filmes muito bons, como Cidade de Deus e Tropa de Elite. E aí, mais para o finalzinho, eu fui vendo, não tinha muita coisa a acrescentar no que eu já tinha anotado. Esse e aquela lá eu não tinha entendido e eu interpretei como se fosse falando de alguma mulher ou algo parecido, mas pelo que as pessoas falaram nos comentários do vídeo era em relação a drogas, né? Como eu não sabia disso, eu acabei tendo uma interpretação errada sobre isso. Mas isso também é completamente normal, né? A gente não tem como saber de tudo nessa vida. Você vai aprendendo até com seus seguidores. E o meu trabalho aqui é um trabalho de pesquisa, né? E não um trabalho de ser um oráculo da verdade, de saber de tudo, né? Eu tô sempre aprendendo, sempre errando, sempre aprendendo e tentando me aperfeiçoar. Ver esse vídeo desse casal aí não me acrescentou muita coisa, então ver que eu nem parei para anotar porque eles só ficaram olhando a música e no final falaram só o óbvio, não falaram nada de novo. Fui nos comentários ali para ver se alguém tinha acrescentado algo de interessante. Vi um outro vídeo aí que é esse policial reagindo, eu tô ouvindo alguém me chamar, mas também não acrescentou assim nada de substancial para minha pesquisa. Acabou que eu não anotei nada sobre isso, né? Que foi bem genérico a reação. Esse psicólogo aí também reagiu à música, também fui anotando o que ele falou. Ele já trouxe alguns pontos interessantes e ele disse o ponto de vista dele sobre a ordem cronológica de alguns fatos. Eu anotei, mas no final das contas eu não concordei muito com ele, não. Então, nesse vídeo aí ele fala do Guina, né? Que é um cara aleatório lá que começou a falar que era dos Racionais, ia nas igrejas e falava que levou um monte de porrada e não morreu, não sei o quê. Mas eu tava começando a pensar que eu não ia querer botar esse Guina no roteiro, porque não é o foco da história. O foco da história é a narrativa que os Racionais fizeram. Esse cara era só mais um farsante aleatório, né? Mas de qualquer forma, eu sabia que eu precisava pelo menos mencionar ele ali no roteiro, porque senão o povo ia ficar pedindo lá nos comentários. E aí eu assistindo, né, o roteiro, o vídeo do psicólogo, prestando bastante atenção para ver se saía algum insight interessante para anotar. Ele fala bastante sobre a história de vida dele, o ponto de vista dele, o que ele vivenciou na infância, na quebrada, e alguns insights que ele tem eu acho interessante, e anoto aí. Ele fala da parte dos 10 minutos, né? E eu anotei aí sobre estudo, né? Porque ele se tornou um psicólogo, então ele saiu do sistema. Eu dei uma pesquisadinha aí sobre o Guina, né? Apesar de já saber um pouco da história dele, para ver se fazia sentido anotar, colocar no roteiro, falar pelo menos resumidamente sobre ele. E aí eu fui no canal do Não Adivinho, que ele tem um vídeo dele dedicado sobre o Guina, o falso Guina, né? E depois antes de montar o arco narrativo, eu tentei criar uma linha cronológica ali dos fatos que aconteceram na música. É aquela ideia que eu achei que seria interessante fazer. Então, como que eu fiz isso? Eu fui tentando. Para assistir a videoaula completa, acesse o link no comentário fixado.